Hi students, how are you? Olá alunos do 7º ano. Eu, a teacher Patrícia, e hoje o nosso intérprete Calvin. Hi, how are you? Vamos falar um pouquinho sobre o passado. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Vamos falar sobre o passado e como é que a gente vai ver o passado? Através de leitura e interpretação de textos referente a viagens, são relatos de viagens. Vamos ver? Vamos lá, let's go! Thinking about it. Pensa aqui comigo um pouquinho. Você já leu algum relato de viagem? O que é um relato de viagem? Alguém contando sobre uma viagem? Isso chama-se travel report. Você sabe do que se trata? Você tem o hábito de ler sobre alguém que viaja, vai contar sobre algum lugar? E a conjugação verbal em inglês e português, ela ocorre da mesma maneira? A gente conjuga os verbos em português do mesmo jeito que a gente faz em inglês? O que você acha? O que você já aprendeu sobre isso? Vamos descobrir? Vamos lá! Read and answer the questions. Então, primeiro, leia essas perguntinhas, vamos ler juntos e responde no teu caderno. Número 1. Você costuma viajar? Você tem o hábito de viajar? Letra B. Qual foi a sua viagem favorita? Para onde você foi que você mais gostou? Você já andou de avião? Como é que foi essa experiência? Qual ou quais lugares você gostaria de visitar? Onde é que você quer conhecer? E é caro viajar no Brasil? O que você acha? Por quê? Vamos responder no caderno? Vamos lá então, let's go! Claro que essas perguntas são todas perguntas pessoais, portanto, a sua resposta ela também é pessoal. Mas se você fosse viajar, você gostaria de primeiro conhecer o Brasil ou você quer conhecer lá fora primeiro? Pensa um pouquinho, coloca esses planos no seu caderno e vai traçando essas metas para você poder conseguir alcançar suas viagens, o que você gosta de realizar, ok? Então vamos lá. Reading Comprehension Tips. Antes de lermos um texto em inglês, precisamos ficar atentos a algumas dicas, algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção, ok? Então, nos próximos slides, nós vamos fazer a interpretação de um texto de viagem, uma travel report. Mas antes, vamos prestar atenção. Primeira coisa, faça uma leitura rápida do texto. Observe as imagens, quando tiver imagens, observe o título e os personagens da história. Fez aquela leiturinha rápida, passou o olho. Procure por palavras-chave, certo? O que são palavras-chave? Palavras-chave são as chamadas keywords, elas vão nos dar a ideia do texto. Olha as palavras repetidas, aquelas que a gente já conhece, palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas que a gente olhou e já sabe a tradução. Por exemplo, aparece lá no texto, this is a problem, e você olhou lá problem. Opa! Escreve igual, muito parecido com a língua portuguesa, eu já sei a tradução. Só atenção para os falsos cognatos, certo? E aí você vai então fazer inferências sobre o assunto. O que é fazer inferências? Vai tirar algumas ideias que nem sempre estão escritas, aquelas entrelinhas que a gente chama, certo? Preparado? Então vamos ler, let's go! Last Summer Holiday. O título, ele é sempre muito importante, o título a gente precisa compreender. Então, vamos lá. Last. Last é passado. Summer. O que é summer? Verão. E holiday, férias. Passado, verão, férias. Ficou com sentido? Como é que a gente vai dar sentido nisso? Lembra que o inglês, muitas vezes, a gente tem que dar umas mexidinhas para dar o sentido nele. Então, está falando sobre as nossas férias passadas, quando? No verão.
Ótimo, então a gente já sabe sobre o que a gente vai falar. Vamos lá então? Let's go! Presta atenção, onde aconteceram essas férias, quem foi, o que eles fizeram, então vamos lá. Last summer I went to Nice. It's a great place to have a holiday. People are very friendly and hospitable. On the first day, we went to a restaurant with a terrace. It had a wonderful view of the sea. Also, the dishes were absolutely delicious. On the second day, we went to an art museum. There weren't many pictures, but there were many contemporary art productions. I didn't like them a lot. After visiting the museum, we returned to our hotel room as we were really tired. Finally, we spent a whole day at the great beaches of Nice. We swam, sunbathed, and had a great time on the beach of Nice. It was a short but very entertaining and relaxing holiday. I definitely want to go to Nice again. Ok? Então, nós já sabemos para onde fomos. Nice. Estávamos em holiday, mesma palavrinha do título, beleza. E aí ela vai contando um pouquinho. On the first day, que aconteceu no primeiro dia. On the second day, e assim por diante, certo? Então, demos uma lida geral no texto e agora a gente vai por partes. Vamos lá? Let's go! Last summer, I went to Nice. It's a great place to have a holiday. People are very friendly and hospitable. E a minha pergunta é, sobre o que se trata o texto? E o que significa a palavra holiday? Perguntas em português? Pode responder em português. Vamos lá? Last summer, I went to Nice. It's a great place to have a holiday. People are very friendly and hospitable. Sobre o que se trata o texto? O texto fala sobre o relato da viagem de uma pessoa que foi para Nice, uma pessoa que estava viajando de férias, né? Holiday. Não, a sua resposta não precisa estar exatamente igual à minha, tá? Ah, fala sobre alguém contando uma viagem, ok. E o que significa a palavra holiday? Holiday pode ser um feriado curto, ou férias. Nesse caso aqui, provavelmente um feriado. Por que a gente vai conseguir inferir isso do texto? Porque no final ela diz, it's short. Lembra que ela fala? It's short, but great. Então, ele foi curto, então foi um feriadinho, certo? Let's go! On the first day, we went to a restaurant with a terrace. It had a wonderful view of the sea. Also, the dishes were absolutely delicious. Tudo bem. Aí a gente vai colocar no dicionário e vai ver assim, os pratos estavam deliciosos, absolutamente deliciosos. Dishes são os pratos, as louças. Mas será que nesse caso aqui, ele está falando do prato? Será que a pessoa estava comendo o prato? Obviamente não. Então, a gente está inferindo do texto que o que estava delicioso era o quê? As coisas que foram servidas, certo? Tranquilo? Então, cuidado na hora de traduzir. Então, no primeiro dia, fizeram isso. On the second day, we went to an art museum. There weren't many pictures. Então, se eles foram num museum, o que você vê geralmente no museu? Você vê quadros, né? Mas there weren't, não tinham muitas pictures, but there were many contemporary art productions. I didn't like them a lot.
Aí é questão de gosto. I didn't like. Ela, no caso, ela ou ele, I don't know. After visiting the museum, we returned to our hotel room as we were really tired. E aí eu quero saber de você. O que o autor do texto fez no seu primeiro dia? E no segundo, o que eles fizeram? Responde em português. Let's go! No primeiro dia, o que eles fizeram? Eles foram a um restaurante, né? Foram a um restaurante com um terraço que tinha uma vista do mar. Pode completar tudo isso ou pode apenas dizer foi a um restaurante. Ele ou ela, we don't know. Nós não sabemos porque não diz ainda no texto. E no segundo dia, eles foram a um museu de arte, onde não tinham muitas figuras. Nesse caso aqui, as pictures são o quê? Os quadros, né? Não tinham muitos quadros. Tinha mais arte contemporânea, né? Tinha estátuas, coisas assim. Ele não gostou muito. I didn't like them, ok? On the first day, mesma parte do texto. On the first day, on the second day, mesma coisa. Agora eu quero saber, agora a gente vai ter que inferir do texto. O autor viajou sozinho? Como é que a gente pode saber disso? E o que significa a palavra dishes? Ó, já dei essa dica para você, onde diz the dishes were absolutely delicious. Vamos responder? Let's go! Vamos lá então. E aí? Ele viajou sozinho? Ele viajou com alguém? Como é que a gente vai saber disso? Presta atenção no sujeito que ele usa, ó. We went to an art museum. Quem é we? We somos nós. Então, probably ele viajou com mais alguém. Ele viajou com mais pessoas. Percebemos pela utilização do pronome we, o nós, nas frases, certo? Então, o que a gente pode responder? Pode usar essa resposta, você pode colocar. Ele utiliza o pronome we, que significa nós. Significa que ele está com mais alguém. E o dishes, nesse caso aqui, são as refeições. Não é a louça, as refeições. Tranquilo? Beleza? Acertou tudo? Ótimo. Corrige com atenção. Se não acertou, vai lá e vê o que você fez de errado. Let's go! Estamos quase lá no finalzinho. Finally, e aqui é um marcador de discurso. O que é isso? Tá juntando os nossos parágrafos, iniciando um outro parágrafo. Finally, we spent a holiday at the great beaches of Nice. We swam, sunbathed, and had a great time on the beach. It was a short but very entertaining and relaxing holiday. I definitely want to go to Nice again.
onde eles foram nesse último dia? E a viagem, ela foi boa? Justifique. Let's go. Para onde eles foram? Eles foram à praia, né? We spent a holiday at the great beaches, em praias fantásticas. E a viagem foi legal? Foi, porque ele disse que ele definitivamente gostaria de voltar. Então, se ele gostaria de voltar é porque foi boa, certo? Ótimo, very good. Confere as suas respostas, vê se está tudo certinho. Nesse texto, nós vimos o quê? Vimos um relato de viagem. Então, se ele relatou algo que já aconteceu, ele usou o quê? O past simple. O que é o past simple? É o passado. Em português, chamamos de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E é óbvio que você conhece todos, porque é a sua língua portuguesa, né? Será? Será que você sabe usar o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito? Quando acontece, você sabe diferenciar? Em inglês é muito fácil, porque eu tenho apenas o passado. Se é perfeito, é imperfeito, é mais que perfeito, é o texto que vai me dizer, certo? Então, o simple past, ou past simple, é utilizado para ações terminadas e coisas que aconteceram no passado. Então, o que aconteceu no passado? Eu comecei, eu terminei, eu vou usar o past simple, certo? Temos no simple past, ou no past simple, os verbos regulares e os verbos irregulares. Isso é muito importante a gente conhecer. Os verbos irregulares, por exemplo, go, passado went, have, passado had. Ele não existe uma regra. Ele está onde? Naquela tabelinha de verbos que você vai encontrar em um bom dicionário. Então, um bom dicionário sempre traz uma lista de verbos. No final do seu livro, provavelmente, no seu livro de inglês, provavelmente tem lá uma lista de verbos. Agora, não achou em nenhum desses lugares? Coloca lá no Google, lista de verbos irregulares. E vão aparecer diversos. Teacher, mas quantos verbos eu preciso saber? Muitos, muitos. Então, como é que eu vou fazer? Faça a sua lista de verbos. Veja o que você usa no seu dia a dia. Ah, eu assisto TV, eu mexo no celular, eu como, eu durmo, eu tomo banho, todas as coisas que você faz no seu dia a dia. E vai colocando lá como é que são esses verbos em inglês. Provavelmente você já deva sabê-los, já deva conhecer na forma infinitiva. Agora vai lá no dicionário e procura como é que fica no passado. Ah, eu gosto de dançar. Fui no meu verbo, fui lá na minha lista e não achei dançar. Por quê? Porque ele é um verbo regular. E aí, como é que eu faço passado? Coloco o ed. Lembra disso? Certo? Eu tenho também o simple past na afirmativa, né? Então, I went to the park. Na negativa, o que vai acontecer? Eu vou usar o auxiliar did mais o not, ficando didn't. E aí o meu verbo, que era went, volta para o infinitivo e volta para go, certo? Aqui eu estou usando um verbo regular, liked, ed no final. Como eu estou fazendo uma pergunta, o verbo volta ao normal. Por isso, é muito importante que eu conheça tanto o verbo na forma original, no infinitivo, como o verbo no passado. Verbos eu preciso conhecer, então faça a sua lista de verbos aí no seu caderno. Perceba que nas formas interrogativa e negativa, usamos o verbo auxiliar did ou, na negativa, didn't.
que é o passado do verbo do e o does. Quando utilizamos estes verbos, chamados auxiliares, o verbo principal, que é o verbo da frase, ele volta à forma original. Então, aqui, ó. I went to the beach. Eu fui para a praia. I didn't go. Meu verbo volta ao normal. I like Nice. I like Nice. Eu gostei de Nice. Eu gostei daquele lugar. Did you like? O verbo volta ao normal, certo? Com a prática, leitura de textos, exercícios, você conseguirá identificar quais são os verbos irregulares e ainda pode pesquisar quais são eles na internet, no dicionário ou no final do seu livro didático, certo? Então, agora vamos praticar, vamos lá. Finalzinho do texto ali. On the first day, we went to a restaurant. A gente já leu essa parte no primeiro dia que eles fizeram. Quais são os verbos no presente? E de acordo com o que temos estudado sobre os verbos, estes que estão aqui nesse trecho, eles são regulares ou irregulares? Vamos lá? E aí, conseguiu encontrar? Quais são os verbos no presente? Went, had e were. Os verbos que aparecem aqui, não presente, que estão presentes. E de acordo com o que a gente viu, eles são regulares ou irregulares? Regular é aquele verbo que termina com ed. Que são? Tem algum aqui? No, não achamos nada, não tem o like, não tem nada com ed. Só temos verbos irregulares. O go, que vira went, né, no passado. O verbo have, que no passado vira had. E o meu verbo to be, que no passado fica were. São todos verbos irregulares, que eu vou encontrar todos na lista de verbos, certo? Ótimo, perfeito. Muito bem. Então, nessa aula, o que nós vimos? Vimos o simple past, que ele é utilizado para falar de ações que já terminaram ou coisas que aconteceram no passado. Ele possui verbos regulares e irregulares. Faça a sua lista no caderno dos verbos regulares e dos irregulares. Veja bem como é que é a forma negativa, interrogativa e afirmativa. E vimos, então, como o simple past através de travel reports. Agora faça a sua, faça no seu caderno uma travel report. Não precisa ser necessariamente de uma viagem, pode ser de um passeio que você tenha feito, algo que tenha acontecido no passado. Monta em português e depois você passa para o inglês, certo? Se tiver mais algumas dúvidas, dá uma olhadinha aqui nas referências, o nosso livro que a gente usa e você vai conseguir fazer os verbinhos no passado, certo? Espero que tenham aprendido. Até breve. Bye, Kelvin. Bye. See you.